Fachin disse aqui, e todos eles, ao ouvir a palavra ativismo judicial, porque nesse momento uma sabatina é um TCC, é alguém que está sendo ouvido por uma banca para poder ser aprovado ou não. Por isso eu penso que determinadas questões eu até entendo, mas no grosso modo não. Porque se eu não souber o que o senhor pensa ao chegar lá, porque eu sei o que o senhor pensa hoje, antes de ser ministro. E um homem não é separado das suas convicções. Porque se um dia eu fosse para uma casa dessa, eu iria com minhas convicções. E o senhor é muito claro. O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido, marxista assumido. Ele falou que faz o que Lênin falou. O que Lênin falou, o que fez Lênin. O senhor é um comunista assumido, que não tem nada a ver com os valores daquilo que eu acredito e prego. É um direito seu. E a regra da boa convivência é respeitar, é seu direito e é o meu direito. Agora veja, o ministro Fachin, aqui o advogado estava um militante de esquerda, e eu disse, o senhor é militante de esquerda, e estava com tudo aqui da militância dele, como tem aqui as suas frases, aquilo que o senhor falou, aquilo que o senhor sempre disse, que o senhor afirmou como ministro da Justiça, as suas falas, muitos arroubos. Mas o senhor está indo para o Supremo Tribunal Federal, se aprovado for. O senhor disse que as decisões monocráticas é um desvio. E eu quero dizer ao senhor que foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que manteve o Clésio, depois que o Ministério Público, na investigação, constatou e pediu a soltura dele por não encontrar nenhum tipo de crime. Bem, eu estava na CPMI. O senhor disse que todas as imagens foram, o ministro Alexandre de Moraes disse que tinha as imagens, mas que recebemos de lá não foram todas as imagens, mas que elas estão à disposição. Elas estão à disposição. Pois bem, com imagens à disposição, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o seu ministério deve saber quem vandalizou e quem não vandalizou, que estava na esplanada dos ministérios, já que as imagens estão lá e elas devem ter sido vistas por um grupo de pessoas especializadas dentro do Ministério e também dentro do Supremo Tribunal Federal. O Fachin me disse, doutor Paulo e senador Flávio Dino, com estas palavras, senador Magno Malta, quando eu falei das minhas pautas de vida, as minhas pautas de costume, o meu enfrentamento ao aborto, o meu enfrentamento às drogas, ideologia de gênero, erotização de criança em escola, ele só disse assim a mim, senador, quando um homem chega no Supremo Tribunal Federal, quando ele é votado e é aprovado, tudo muda. Começa do zero. Eu disse, como assim? Ele disse, é um novo começo. E eu disse, não, ministro, não se separa um homem das suas convicções. O senhor, uma vez aprovado, irá para o Supremo no lugar de Rosa Weber, que fez questão de declarar o seu voto numa questão que é do Legislativo, que é o debate sobre o aborto. O senhor deve herdar mais ou menos 300 processos que ficaram. E entre esses processos que ficaram, que lá estão alguns processos que foram construídos em cima de narrativas e foram parar no Supremo, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor fez analogia do zagueiro, do centroavante e do goleiro. Hoje, no exercício de ministro da Justiça, o senhor tinha uma posição.
Lá o senhor terá outra. Eu pergunto, com a minha crença de que um homem carrega consigo as suas convicções, e o senhor nunca se escondeu do fato de ser comunista, e sempre comentou sobre isso, nunca negou para ninguém. E eu disse ao seu relator, de todos que vai ser sabatinado, é o mais claro de todos. Porque o que o senhor fala está registrado, está colocado. A sua fala sobre as urnas, não tem crime nenhum nisso. Quem quer defender, fala, mas vocês foram eleitos senadores e deputados com essa mesma urna. Não, essa discussão é sobre eleição majoritária. Quando o senhor falou, o senhor foi candidato a governador. Nós estamos falando de eleição de presidente. E qualquer um pode falar mal de urna. O que é urna para você não falar mal dela? Agora, posso? Maduro tirou uma onda com a urna agora, falando do voto impresso. É verdade se isso foi falado há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, há 13 anos, não interessa. E se foi falado agora, qual é o crime? E ele foi colocado inelegível porque falou mal das urnas. Eu pergunto, herdando 300 processos da ministra, que ao perguntado por mim aqui sobre o ativismo judicial, me disse, senador, o ativismo judicial no Brasil existe. E se o ministro Supremo quer fazer política, quer militar, ele tire a toga e vá disputar a eleição. O senhor disse que fora da toga, aí você pode vestir a camisa que você quiser, da cor que você quiser, mas a toga é preta, porque é igual para todo mundo. A minha pergunta é, o senhor será um militante de esquerda dentro do Supremo, como o senhor sempre foi nas suas convicções? O senhor tratará os processos, porque enquanto, na sua analogia, jogador de futebol, o senhor é inimigo político de Jair Bolsonaro. Em herdando os processos que estão com Rosa Weber, como o senhor tratará? Como o senhor cuidará? Porque que o senhor seja a exceção da regra. Porque todos que passaram aqui, o que eles disseram, pegue, meu presidente Davi Alcolumbre, as notas taquigráficas, as filmagens aqui dessa casa, da sabatina de Rosa Weber, da sabatina de Alexandre de Moraes, da sabatina de Barroso, da sabatina de André Mendonça, que disse aqui, e eu estou dizendo, é o terrivelmente evangélico. Eu estava aqui de máscara, sem mandato, mas vim trazer o meu apoio. E durante aqueles 4 meses de atraso de Davi, eu batia mesmo de longe. Né? Ele disse na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. A primeira oportunidade que ele teve de votar, ele violou o artigo 53 e condenou Daniel Silveira. Não é para cumprir a Constituição? O senhor, ao ser aprovado aqui, o senhor sairá com o título de guardião da Constituição. Eu rogo que o senhor seja a exceção da regra, porque todos que lá estão são militantes políticos. Na hora da tréplica, eu vou fazer a minha tréplica perguntando ao senhor, porque eu gastei meus 10 minutos falando diretamente ao senador Flávio Dino, né? E aí eu quero perguntar ao senhor, que nós tivemos brindeiro engavetador, né? Aqui, depois tivemos outros, o senhor tem a oportunidade de mudar a história e colocar de pé o Ministério Público, né? Porque ele tem sido desrespeitado por decisões monocráticas, como disse o senador Flávio Dino, e eles estão tudo assanhados com o Pacheco por causa disso, ao ponto de falarem e verbalizarem coisas que realmente não tem a menor necessidade, visto que Pacheco é o presidente de um poder, e são 3 poderes harmônicos entre si, e na verdade a decisão monocrática mata a vida de pessoas, e uma decisão monocrática colocou o Crezão nessa situação. Concedo a palavra ao senador Flávio Dino.
Eu agradeço os questionamentos, senador Malta. Existe uma passagem na Carta de Tiago que a fé sem obras é morta. Então, mais do que falar de convicções, eu lastreio em obras, prática. 34 anos de serviço público